Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos viajar no tempo, mas não para um lugar qualquer. Imagina um cenário de 110 milhões de anos atrás, em uma lagoa calma, bem aqui no Nordeste brasileiro, na famosa Bacia do Araripe. Nesse ambiente pré-histórico, um dinossauro carnívoro tinha acabado de fazer uma refeição. E o que aconteceu depois é o que torna essa história fascinante. Ele devorou 2 répteis voadores. E por algum motivo não conseguiu digerir tudo. O que sobrou foi expelido em forma de vômito parrés nojento. Mas acredite, esse vômito fossilizado se tornou a chave para uma descoberta científica simplesmente espetacular. Foi dentro dele que os cientistas encontraram algo que ninguém esperava. Uma nova espécie de pterossauro, um animal que até então era completamente desconhecido pela ciência. Essa história tem um detalhe ainda mais curioso. O bloco de rocha contendo esse vômito, que tecnicamente é chamado de regurgitalita, passou décadas esquecido em um museu. Ela estava lá, guardado no acervo, e ninguém sabia o tesouro que continha. Foi só durante uma revisão de rotina que os pesquisadores olharam para aquela peça com mais atenção. Eles perceberam que ali, misturados na rocha, estavam os restos de pterossauros com uma característica única, uma dentição extraordinária. As mandíbulas eram longas e cheias de dentes minúsculos e finíssimos, tão juntos e organizados que pareciam as cerdas de um pente. Essa característica era tão marcante que inspirou o nome da nova espécie. O animal foi batizado de Bactribu aridiza. Esse nome vem do idioma indígena Cariri e significa literalmente boca de pente, uma homenagem perfeita à sua aparência e à cultura da região onde foi encontrado. Mas que tipo de animal era esse Bactribu aridiza? Ele pertencia a um grupo de pterossauros conhecido como Chienocheas matinae. E a boca de pente não era à toa. Esses animais eram filtradores. Eles usavam seus dentes como uma espécie de peneira para capturar alimentos muito pequenos na água. Pense em plâncton, crustáceos minúsculos ou peixinhos que mal podiam ser vistos. Ele abria a boca, passava pela água e os dentes retinham a comida. É uma estratégia alimentar muito sofisticada, parecida com a de algumas baleias modernas, como a baleia jubarte ou até mesmo flamingos. Essa descoberta é ainda mais importante porque até então nunca se havia encontrado um pterossauro com essa característica em latitudes tropicais do antigo supercontinente Gondwana, que incluía a América do Sul. Acreditava-se que eles viviam apenas em regiões mais ao norte, no hemisfério oposto. Encontrar o Bactribu aqui no Brasil muda completamente o mapa de distribuição desses animais incríveis. Agora você deve estar se perguntando: como um vômito conseguiu se preservar por 110 milhões de anos de forma tão perfeita? As condições para isso acontecer são extremamente raras. Primeiro, o vômito foi depositado no fundo de uma lagoa de águas salobras e muito calmas, sem ondas ou correntes fortes que pudessem desmanchar o material. Em seguida, ele foi rapidamente coberto por uma camada de lama fina, rica em carbonatos, que o protegeu da decomposição. E tem mais um detalhe crucial. O muco gástrico que envolvia a massa de comida regurgitada agiu como uma cola natural. Esse muco ajudou a manter todos os ossos frágeis dos pterossauros juntos, enquanto o processo de fossilização acontecia, camada por camada, ao longo de milhões de anos. É como se a natureza tivesse criado uma cápsula do tempo perfeita. Essa descoberta vai muito além de apenas nomear uma nova espécie. Ela tem um valor científico gigantesco. Primeiro, nos ajuda a entender melhor a evolução dos pterossauros, mostrando que eles eram muito mais diversificados e geograficamente espalhados do que imaginávamos. O fato de existirem pterossauros filtradores nos trópicos do hemisfério sul abre um novo capítulo na paleontologia. Além disso, essa história destaca a importância do Brasil no cenário científico mundial. A Bacia do Araripe é um dos sítios fossilíferos mais importantes do planeta, um verdadeiro tesouro nacional. Cada nova descoberta que sai de lá, como a do Bactribu, reforça como nosso país guarda segredos do passado que podem mudar o que sabemos sobre a história da vida na Terra. É uma prova de que não precisamos olhar apenas para fora. Aqui mesmo, no nosso quintal, temos fósseis e histórias que rivalizam com os achados mais famosos do mundo. É incrível pensar que algo tão trivial como um vômito pôde guardar por tanto tempo um segredo tão bem guardado. Essa descoberta é um lembrete de que a ciência muitas vezes avança de maneiras inesperadas, e que até mesmo o material mais improvável pode conter respostas para grandes perguntas. Cada fóssil encontrado na Bacia do Araripe é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco, e o Bactribu aridiza é uma peça que ninguém sabia que estava faltando. Fica aqui a nossa homenagem aos pesquisadores que, com um olhar atento, transformaram uma rocha esquecida em uma janela para um mundo perdido. E que venham mais descobertas espetaculares como essa. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou de conhecer a história da boca do pente, não se esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal a crescer. E claro, se inscreva para não perder os próximos vídeos. 8 Approxima.